eu sou o Rodrigo Cid, eu sou professor da Universidade Federal do Amapá, eu sou doutor em Lógica e Metafísica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pelo programa de pós-graduação em Lógica e Metafísica, com um período sanduíche na Université Catholique de Louvain, estudando as leis da natureza e os princípios de simetria. Então, minha especialização é essa, né, na metafísica das leis da natureza, e hoje eu queria apresentar para vocês uma introdução à metafísica das leis da natureza. Mas para falar de uma introdução às leis da natureza, a gente precisa, uma introdução à metafísica das leis da natureza, a gente precisa antes falar o que eu considero uma introdução, né? Uma introdução, de modo geral, é uma tentativa de apresentar certos problemas, apresentar as teorias que tentam solucionar esses problemas e as dificuldades de cada uma das teorias, né? Então eu pretendo fazer isso aqui com relação à metafísica das leis da natureza. Então, primeiro explicar para vocês o que é uma introdução, o que eu tentei fazer agora, né? Depois explicar o que é uma metafísica, né? O que é metafísica e o que seria uma introdução à metafísica das leis da natureza. Depois a gente entra no que são as leis da natureza de fato. Eu falo de algumas teorias que tentam responder ao problema de qual é a natureza das leis da natureza, né? Qual o status ontológico das leis da natureza. Apresento essas teorias e suas maiores dificuldades. E depois falo um pouquinho sobre a relação entre Deus e uma inteligência criadora, vamos colocar assim, e as leis da natureza, se é possível que uma inteligência, uma consciência criadora crie leis da natureza. Então a gente discute um pouquinho essa questão no final. Tendo falado o que é uma introdução, eu queria passar a falar do que é metafísica, né? Mas antes de falar de metafísica, a gente tem que falar um pouquinho de filosofia. E como é que eu penso a filosofia? Saber o que é a filosofia é também um problema filosófico. Então a gente não vai ficar tratando desse problema do que é a filosofia aqui. Eu vou dizer para vocês o que eu penso que é a filosofia e o que eu penso que é a metafísica dentro disso, né? A filosofia, então, para mim seria uma disciplina que investiga os problemas filosóficos. Mas falar assim para circular, né? O que são os problemas filosóficos? Eu falaria que os problemas filosóficos são aqueles problemas que só podem ser resolvidos por argumentação e não por experimentos e cálculos. É claro que essa distinção pressupõe que tem uma diferença entre argumentos e cálculos, né? E eu vou pressupor que tem essa diferença para eu poder fazer essa distinção entre filosofia, ciências formais e ciências empíricas, né? Então, as ciências empíricas elas resolveriam seus problemas a partir de coisas empíricas, como entrevistas, obtenção de documentos, qualquer coisa assim, né? Ou investigação por meio de experimentos, né? Qualquer coisa assim, enquanto as ciências formais elas obteriam as respostas para os seus problemas por meio de cálculos, mas uma noção um pouco ampliada de cálculos, mas não o suficiente para abranger os argumentos, e a filosofia lidaria com os problemas que são meramente argumentativos, que não são solucionáveis nem por experimentos ou cálculos. Dentro desses problemas meramente argumentativos, a gente tem várias sub-áreas diferentes de acordo com o tipo de problema que a gente está investigando. A gente tem áreas como metafísica, epistemologia, ética, estética, filosofia política, entre várias outras sub-áreas da filosofia. A que interessa para a gente aqui é a metafísica. E o que a metafísica investiga? A metafísica investiga aquilo que existe de mais fundamental na realidade. Ela investiga em o que existe de fato e o que existe de mais fundamental. O que significa isso, né? Quando a gente pergunta o que existe, o que não existe, a gente está se perguntando sobre coisas como, por exemplo, quando Deus, por exemplo, é uma entidade que a gente fala que pode ter um efeito no mundo, que pode causar coisas ou que causou coisas em algum momento, mas a gente tem que saber, essa entidade existe de fato, não existe de fato? Então, esse tipo de questão sobre se uma entidade existe ou não é uma questão da metafísica, né? E querer saber quais são as entidades existentes mais fundamentais que explicam a existência de todo o resto, essa também seria uma questão metafísica, né? E qual a categorização que você coloca todos os entes existentes, como a gente deve categorizar isso? Também é uma questão metafísica, né? Então,
De um modo geral, a metafísica quer saber o que é que existe e como se categoriza aquilo que existe e o que existe de mais fundamental e como as relações entre essas coisas fundamentais compõem todo o resto dos existentes. Como um exemplo, a gente pode pensar na metafísica pré-socrática. O que os pré-socráticos estavam tentando encontrar? Eles estavam tentando encontrar os princípios mais fundamentais que regulamentariam toda a realidade. Um princípio que explique o movimento entre as coisas e um princípio que explique a constituição das coisas. Né? Eles falavam do que são compostas as coisas, né? De água, terra, ar, fogo, o iluminado, né? Qualquer coisa assim, né? Então eles tentavam descrever de algum modo a constituição física última dos objetos, né? O que comporia eles ultimamente. Agora, o que é composição última, né? A gente está acostumado com isso o tempo todo, a falar desse tipo de coisa quando a gente pensa nas ciências. Por exemplo, o corpo é composto de órgãos, que é composto de tecidos, que é composto de células, que são compostas de moléculas. As moléculas, por sua vez, são compostas de átomos. Os átomos, por sua vez, são compostos ainda de partículas mais fundamentais, né? E supostamente a gente tem determinadas partes das estruturas materiais, que são as partes, quer dizer, nem sei se material é a palavra certa para falar, mas que são as partes mais fundamentais e que compõem todo o resto. A física está tentando chegar em quais são essas estruturas. Os pré-socráticos tentaram responder esse tipo de coisa, como por exemplo, a matéria mais fundamental que forma todo o resto é ar, se eu não me engano foi o Anaxímenes que disse isso, e aí ele falava de ar mais rarefeito, menos rarefeito, formando as coisas, né? O Demócrito, por exemplo, falava que as coisas eram fundamentalmente compostas de átomos e vazio. Átomos seria exatamente o oposto do vazio, seria alguma coisa muito pequena, indivisível, que formaria todas as outras coisas, né? E também, além de falar do princípio de constituição das coisas, os pré-socráticos também falavam para a gente dos princípios que explicavam o movimento, né? Então, assim, quando a gente tenta fazer metafísica, a gente está tentando encontrar as coisas mais fundamentais que expliquem todas as outras coisas. Perdão, deixa eu desligar aqui o celular. Desse mesmo jeito, quando a gente está fazendo uma investigação filosófica, de repente a gente começa a investigar o que são os fatos, né? A gente fala que o mundo é composto de fatos, mas o que são os fatos? E aí, de repente, a gente separa os fatos, divide todos os fatos. O fato de que Sócrates é filósofo, ou o fato de que os gatos têm pelos, né? Quaisquer fatos, a gente consegue categorizar esses fatos em, por exemplo, um indivíduo que está tendo uma propriedade. Ou, se não for um indivíduo, uma propriedade que está tendo uma propriedade. De modo geral, a gente consegue descrever os fatos como compostos de indivíduos e propriedades. Se esse é o caso, então parece que, com relação aos fatos, a gente encontrou entidades mais fundamentais que compõem os fatos, que são indivíduos e propriedades, né? Esses indivíduos e propriedades são muito importantes para a metafísica porque muitas teorias partem da existência desses objetos, ou de um desses objetos ou dos dois. Né? E quando a gente está falando de leis da natureza, a gente de alguma forma está falando de propriedades, a gente está falando de relações entre propriedades. Quando a gente fala de uma metafísica das leis da natureza, a gente quer saber o que existe realmente na realidade para dar conta do conceito de lei da natureza, se é que existe algo na realidade que dê conta desse conceito. E o que são as leis da natureza, né? Para a gente entender o que é uma introdução à metafísica das leis da natureza, a gente tem que entender também o que são leis da natureza. E como eu estava falando, as leis da natureza, elas são relações entre propriedades. O que isso quer dizer? Por exemplo, quando a gente fala que a gente esquenta a água e quando a gente esquenta a água e ela chega a 100 graus, ela começa a evaporar. O que isso significa? Isso significa que tem uma determinada relação entre a temperatura e o estado da água, né? Que se a temperatura estiver tal, o estado da água é líquido, se a temperatura estiver de outro modo, o estado da água se torna gás, né? Então parece que tem uma relação entre a temperatura e o estado da água que é uma relação constante. Sempre que a gente coloca a água a 100 graus em certas condições ambientais, a água evapora a 100 graus, começa o processo de ebulição.
né? A gente tem uma série de outras regularidades, que são relações entre propriedades desse tipo. Por exemplo, se a gente pega sal, uma quantidade de sal, coloca num copo d'água e mexe, e se a gente tiver em certas condições ambientais, o sal se dissolve na água, né? E se tiver determinadas condições na água, né? A quantidade de precipitação que vai surgir a partir do sal, a quantidade de sal que você coloca na água. Mas dadas certas condições, se você pegar o sal e colocar na água e mexer, o sal dissolve na água. Então parece que há uma relação entre as propriedades de ser sal e de ser água, de modo que quando você junta essas propriedades, ocorre a dissolução. Então, parece que a propriedade de se dissolver, a propriedade de ser sal, a propriedade de ser água, tem todas uma relação, que é uma relação constante, que sempre que você coloca certa quantidade de sal e certa quantidade de água em certas condições, o sal se dissolve em água. Então, parece que isso é uma relação entre propriedades que acontece de maneira regular no mundo. Sempre que você junta essas condições, você tem como consequência aquilo que a lei diria como consequente, né? Por exemplo, você junta sal e água, você obtém sal dissolvido na água depois de uma determinada quantidade de tempo, né? A gente pode pensar também até, por exemplo, na lei da gravidade. A lei da gravidade fala para a gente que tem uma certa relação entre a massa e a atração entre as coisas, né? Então, assim, parece que, dadas certas condições, a atração entre dois corpos massivos vai ser tanto, né? E parece que isso é regular também. Então, o que acontece é que existem determinadas relações entre propriedades que se estabelecem de uma maneira regular. O que é que eu quero dizer com regular? Eu quero dizer que elas se apresentam universalmente e com uma determinada constância, né? Então, há determinadas relações entre propriedades que ocorrem com uma determinada universalidade, constância, ou seja, uma certa regularidade, que parece que precisam de explicação, porque, a princípio, não há nada lógico que faça essa relação se manter entre as propriedades. Então, o que é que existe ontologicamente que mantém essas relações entre propriedades? Essa é uma coisa que a gente deveria se perguntar. Então, quando a gente está fazendo uma introdução à metafísica das leis da natureza, o que a gente quer? A gente quer apresentar esse problema de qual é a natureza das leis da natureza, por que ela é relevante, né? Apresentar as teorias que tentam resolver esse problema e as dificuldades de cada uma dessas teorias, né? E parece que tem alguma diferença entre certas regularidades que são leis e certas regularidades que não são leis. Como é que é isso? Por exemplo, suponha que todo mundo que está vendo esse vídeo não usa óculos, né? Então a gente vai ter uma determinada regularidade entre propriedades. A propriedade de estar vendo esse vídeo, a propriedade de não usar óculos. Mas o fato de todas as pessoas que estão vendo esse vídeo não usarem óculos, se isso for verdade, não se constitui uma lei da natureza. Por quê? Porque parece que as pessoas poderiam não estar usando óculos e que olhar o vídeo não faz ela não estar usando óculos, né? Então, mas ao mesmo tempo tem outras regularidades, como a dissolução do sal na água, que parece que é uma lei da natureza, porque sempre que você realiza que você junta aquelas condições, você obtém como consequência a dissolução do sal na água. Então, assim, como explicar a natureza dessas regularidades que parecem nômicas, nômicas no sentido de que parecem ser regras ou leis que sempre acontecem? É, né? E como explicar a diferença com relação ao fato de todas as pessoas aqui não estarem usando óculos, né? Que é uma regularidade entre propriedades também, mas que parece que não é uma lei da natureza. Então, como distinguir regularidades acidentais de regularidades nômicas, dizendo o que são as leis da natureza na realidade, o que é que constitui as leis da natureza e por que isso é importante? Porque parece que a gente descreve as leis da natureza de uma determinada forma que traz alguns problemas para as teorias que tentam indicar o que são as leis da natureza. E que tipo de teorias a gente tem para indicar quais são as leis da natureza? A gente tem várias. Eu vou apresentar para vocês aqui algumas delas, né? E elas se dividem um pouco de acordo com a concepção que elas têm de existência das leis, se as leis existem mesmo ou não, e de acordo com se as leis, de acordo com se existe algum tipo de conexão necessária no mundo.
E elas se dividem também um pouco de acordo com o papel de governar. O que significa isso? A gente geralmente usa as leis da natureza para explicar coisas no mundo. Por exemplo, a gente costuma dizer que a lei da gravidade governa a atração entre corpos massivos. Né? Mas o que significa a lei da gravidade governar a atração entre corpos massivos? A governança é uma relação que existe de verdade, ou a relação de governança deve ser pensada como algo metafórico que se reduz a alguma outra coisa, ou não existe relação de governança de nenhum modo. Né? A gente tem três teorias principais que lidam com a resposta a esse tipo de pergunta. Né? Por exemplo, há leis que governam? Né? É uma pergunta que é legítima a partir do modo como a gente fala das leis da natureza. Né? E a gente tem a resposta realista. A resposta realista diz pra gente que há leis que governam de fato, elas são reais. Né? E aí a gente tem dois tipos de governismo, pelo menos, que é o governismo platônico e o governismo aristotélico, que fala que existem leis da natureza, que elas têm algum tipo de necessidade, embora sejam contingentes, e que elas de fato governam as relações causais de causalidade singular. Né? Ok. O governismo platônico falaria para gente que as leis que governam as coisas são, na verdade, universais transcendentes platônicos que governam transcendentemente as coisas, enquanto o governismo aristotélico falaria para gente que as leis governam de modo imanente, as coisas são universais imanentes. O outro fala que as leis são universais transcendentes. A gente vai falar de cada uma dessas teorias por vez, e aí vocês vão entender melhor cada uma delas. Mas o importante é entender que o governismo fala que existem leis que governam. Né? E embora eles sejam necessitaristas a partir de um certo ponto de vista, porque eles dizem que o caráter de lei faz as leis terem de se manter no nosso mundo, embora não se mantenham em outros mundos possíveis. Né? Então as leis são contingentes, mas elas têm um caráter de necessitação. É o que David Armstrong chama de necessitação, que seria a relação de segunda ordem que conecta os universais de primeira ordem, né? E que seria cuja instanciação seria a causação singular da necessitação. Mas só para saber que eles têm um universal da necessitação, especialmente o Armstrong. O Tuley, que é o governista platônico, ele tem um outro tipo de teoria para explicar essa relação, mas de qualquer jeito é uma relação com algum tipo de necessidade, porque se mantém com alguma força no mundo atual, mas que é contingente, porque não se mantém em outros mundos possíveis. Né? Então a gente tem esse tipo de realismo governista. A gente tem também o regularismo. O regularismo ele pode ser entendido como uma forma de realismo contingencialista, porque ele diz que as leis realmente existem, mas que não existem conexões necessárias entre propriedades, por exemplo. Então as leis existem, mas elas são meramente contingentes e elas são regularidades que o mundo expressa, que a gente depois escreve na forma de lei, mas que são meras regularidades do mundo. Então, elas não têm uma força de conexão entre as propriedades, então são realmente contingentes. Mas existem leis, na medida em que as leis são essas regularidades. Ele também pode ser pensado como uma forma de antirrealismo contingencialista, porque ele diz que não existem leis que governam. O que existem, no máximo, são as regularidades advindas dos fatos particulares, que a gente pode generalizar e aí escrever uma lei, mas não existe uma lei que esteja governando alguma coisa. Então dá para pensar das duas formas, né? Que esse é o regularismo, o maior nome do regularismo é o David Lewis, e o regularismo dele é um pouco mais sofisticado do que isso que eu expressei aqui, mas a gente vai ver posteriormente. E a gente tem também uma forma de antirrealismo necessitarista, que diz pra gente que as leis não existem, elas são uma metáfora enganadora e o que existe, na verdade, são as disposições dos objetos particulares. Eles têm potências, disposições, propriedades disposicionais e que são essas propriedades dos objetos particulares que explicam a gente falar sobre leis, mas que não existem leis de fato que ativariam os objetos que sem elas seriam objetos estáticos. Então, o disposicionalismo, que é essa teoria antirrealista, necessitarista, falaria para a gente que as leis não existem de fato e são, na verdade, uma metáfora enganadora
que fala do mundo como se existissem objetos estáticos que fossem ativados por leis, quando na verdade isso não existe. Os objetos já são intrinsecamente ativos por terem propriedades disposicionais. Esse disposicionismo fala isso pra gente. Então essas são as 3 ou 4 teorias principais, mais tradicionais, com relação às leis da natureza. A gente tem também teorias não tradicionais, como o governismo platônico heterodoxo do Cid, que sou eu, né, que é um desenvolvimento da teoria governista, na qual ela não é pensada que as leis não são pensadas como contingentes, mas sim como necessárias, e embora seja uma forma de governismo platônico, parecido com o do Tully, ele utiliza a relação de necessitação do governismo aristotélico do Armstrong. Então é uma teoria híbrida de alguma forma. A gente tem também o contrafactualismo do Mark Lang, que fala para gente que as leis são feitas leis por determinados condicionais, subjuntivos, contrafactuais, que são verdadeiros primitivamente. E a gente tem a teoria também do primitivismo do Tim Maudlin, que fala que as leis são leis primitivamente e que isso faz delas necessárias, não ao contrário. A gente não vai tratar aprofundadamente nem do governismo platônico heterodoxo, que é a minha teoria, nem do contrafactualismo do Mark Lang e nem do primitivismo do Tim Maudlin. A gente vai enfocar nas teorias tradicionais aqui para isso daqui ser realmente uma introdução, ok? Mas para todas essas teorias discutirem entre si, elas têm que ter algo de semelhante, algo de diferente. A diferença entre elas é justamente a diferença na concepção de leis, mas elas têm que estar falando do mesmo conceito. Então, assim, para elas conversarem, elas precisam de um conceito mínimo de leis da natureza, né? Que eu chamo de conceito minimalista das leis da natureza, no qual as leis são, seja lá o que sejam propriedades, seja lá o que sejam relações, as leis são relações entre propriedades, né? Então são invariâncias entre propriedades científicas ou empíricas, seriam as propriedades mais fundamentais das ciências, então elas são descobertas empiricamente. As leis, de algum modo, implicam ou são regularidades, né? E elas têm uma certa relação de sustentação com relação às contrafactuais. As teorias tradicionais dizem que as leis sustentam contrafactuais, enquanto uma teoria não tradicional, como o contrafactualismo, eu diria que é o contrário. Os contrafactuais, certos contrafactuais primitivos sustentam as leis, mas como a gente não vai lidar com o contrafactualismo, a gente fica com esse papel contrafactual das leis. E as leis também, elas são consideradas geralmente gerais e não particulares, né? Elas implicam a condicional material universal relacionada, né? No caso das leis, da lei de que os Fs são Gs, né? A partir dessa lei a gente implica que para todo x, Fx implica Gx, né? Então, assim, a gente sempre tem que também, todas as teorias aceitam isso, só que elas vão divergir no que é essa lei que implica para todo x, Fx implica Gx. Por exemplo, o regularismo falaria que a lei não passa de para todo x, Fx implica Gx. Então, óbvio que isso implica a si mesmo. Então, essa seria a explicação do regularismo dessa implicação. O governismo precisa explicar de uma outra forma, já que ele pensa que a lei é alguma outra coisa que não meramente é condicional material relacionado, universal relacionado. Né? Então, o minimalismo das leis diz para a gente que as leis são invariâncias entre propriedades científicas ou empíricas, que elas implicam para todo x, Fx implica G de x, seja para o que for o f de x e o G de x, né, dada serem duas propriedades empíricas, que elas têm uma relação de sustentação com relação aos contrafactuais, que elas são gerais e não particulares, no sentido de que as leis são leis sobre propriedades gerais, e não, por exemplo, se existe uma lei com relação ao ouro, é uma lei com relação ao ouro em geral, e não, por exemplo, uma lei com relação ao ouro de João. Né? Então, as leis não são sobre particulares, mas não são particulares, mas são universais, ou são gerais, no caso da gente não querer pressupor uma teoria dos universais para dar conta das propriedades, porque de acordo com o que a gente aceita como natureza das propriedades, isso vai ter um reflexo também na nossa teoria das leis. Então, seja lá como a gente pensa as propriedades, as leis são geralmente gerais, não particulares, né?
Embora a concepção primitivista não tradicional do modeling tenta deixar em aberto as leis para poder haver leis também sobre, por exemplo, localizações espaço-temporais específicas, particulares. Né? E as teorias também aceitam que tem, todas as teorias aceitam que tem uma distinção, seja ela metafísica ou epistêmica, das leis com relação a meras regularidades. Aí o regularismo vai apresentar suas versões sofisticadas para tentar mostrar qual a distinção entre meras regularidades e leis, que seriam um tipo de regularidade. Né? Então tá, a gente tem 4 teorias principais, né, que são as 2 formas de governismo, o disposicionalismo e o regularismo. E essas teorias se dividem um pouco de acordo com as concepções de propriedades, né? Por exemplo, as concepções mais nominalistas de propriedades acabam defendendo alguma forma de regularismo com relação às leis da natureza. E as concepções universalistas, aí elas variam entre o governismo e o disposicionalismo, de acordo normalmente com a aceitação de quais são os tipos de propriedades básicas. O governismo, por exemplo, diria que as propriedades básicas são propriedades categóricas e não disposicionais, e que toda disposição é advinda das relações entre as propriedades categóricas e as leis. Né? As propriedades categóricas são propriedades como forma, tamanho, organização interna, e propriedades disposicionais são propriedades tais que, se o objeto sofre um certo estímulo, ela tem uma certa consequência, né? Então são disposições. Então, o universalismo categoricalista diria que não existem propriedades disposicionais, então acaba defendendo alguma forma de governismo. Esse governismo pode ser tanto imanente quanto transcendente. E as formas de universalismo que defendem a existência de disposições acabam falando que as leis são disposições, defendem algum tipo de disposicionalismo na medida em que reduzem as leis às propriedades disposicionais das coisas. Elas podem aceitar que só há propriedades disposicionais ou que há propriedades categóricas e disposicionais. Né? E também eles têm a forma transcendente e imanente do disposicionalismo. A gente vai lidar aqui só com a forma imanente de disposicionalismo, das disposições das coisas particulares, porque a forma transcendente ela é um pouco mais complexa e ela gera um pouquinho de trabalho para a gente distingui-la da forma de governismo platônico transcendente. Né? Então, a gente vai ficar só com a apresentação do regularismo, que advém de uma visão de mundo nominalista, e as concepções que advêm de uma concepção de mundo de propriedades universalista, tanto categoricalista quanto disposicionalista, enfocando nas disposições dos particulares, numa teoria do estilo do Stephen Mumford, e não tanto do Alexander Bird, porque o Alexander Bird tem uma concepção maior que permite também que as disposições sejam disposições platônicas, por exemplo. Tendo dito isso, vamos passar para a primeira teoria que a gente vai avaliar. A primeira teoria da qual eu quero falar é o governismo transcendente. O governismo transcendente fala pra gente, ou o governismo platônico fala pra gente que as leis da natureza realmente existem, então é uma forma de realismo, e que as leis governam as coisas, e que além disso as leis são relações universais entre universais, e essas relações universais e os universais que ela relaciona, são ambos universais transcendentes. O que isso significa? Significa que são universais que não dependem da existência dos particulares que são instância desses universais. Então, por exemplo, se a gente tem a lei de que o sal se dissolve na água, isso para o governista transcendente seria um universal transcendente, que é uma lei que relaciona universalmente as propriedades universais também transcendentes de ser sal, de ser água, de se dissolver. Então, assim, por mais que não existisse nenhum sal e nenhuma água no mundo inteiro, ainda assim existiria a lei de que sal se dissolve em água. E seria em virtude dessa lei que o contrafactual, se eu tivesse colocado, se existisse sal e eu tivesse colocado sal na água,
Se existisse sal, se existisse água, se eu tivesse colocado sal na água, o sal se dissolveria em água. Por que que se eu tivesse colocado sal em água, o sal se dissolveria em água? Justamente porque existe uma lei da natureza que regulamenta as relações entre ser sal e ser água, e isso independe da existência do sal e da água particulares. Isso significa dizer que se a gente existisse num mundo onde não existisse nenhum objeto massivo, mesmo assim a lei da gravidade ainda assim existiria. Né? Então, as leis transcendentes, elas tentam preservar essa intuição de que as leis existiriam mesmo que não existissem os particulares que elas regulamentam. Mas isso pode parecer de alguma forma estranha. Por exemplo, as visões de mundo regularistas, nominalistas, elas tendem a criticar o governismo platônico porque ele tem que explicar algumas coisas. Uma é, se as leis da natureza, elas independem dos objetos materiais, que são instâncias dessas leis da natureza, então se as leis independem completamente de suas instâncias, as leis não são materiais, elas são imateriais. Agora, se essas leis transcendentes são imateriais, como que elas podem ter qualquer efeito causal no mundo? Como que elas podem governar alguma coisa se elas não têm materialidade alguma? Então, o governista platônico ele tem que explicar como é possível que as leis governem, o que é a relação de governança que permite alguma ação das leis na realidade, se as leis não têm materialidade alguma. Como elas podem governar? O que é governar? Né? Então a pergunta que se faz é o que é governar, o que é essa relação de governança, né? Essa relação parece obscura se a gente não explicar como pode existir uma relação de governança de algo imaterial com algo material que tem algum poder, tem algum efeito na realidade, né? Então, assim, a forma mais convencional de tentar explicar a relação de governança é por meio da relação de instanciação, né? A lei se instancia na causalidade singular e essa instanciação é que é a relação de governança. O problema, então, seria tentar explicar o que é essa relação de instanciação, né? Como que pode existir instanciação como governança, como pode existir uma instanciação de níveis diferentes. Por exemplo, a instanciação de uma propriedade é um particular tendo uma propriedade. Agora, uma instanciação de uma lei da natureza é a causalidade singular entre estados de coisas. O estado de coisa é um particular tendo uma propriedade. Né? Então, assim, como acontece essa instanciação diferente? E a instanciação é uma relação realmente legítima ou ela é ilegítima, tal como pretende o nominalista e o regularista? O regularista, se tomar a instanciação como ilegítima, ele fica tendo que explicar as relações de semelhança que o nominalista de semelhança tende a tomar como no lugar da relação de instanciação. Então, seja se você é um governista platônico e fala de instanciação, seja se você é um regularista nominalista e fala de relações primitivas de semelhança, tem algo que fica aí por explicar. Né? Então, assim, as maiores dificuldades então do governismo platônico são tentar lidar com a imaterialidade, o efeito causal que ela teria na realidade, né? E explicar um pouco da relação de governança ou da relação de instanciação, caso a relação de governança seja reduzida à relação de instanciação. E uma das desvantagens é que parece que mesmo na ausência dos particulares, as leis platônicas poderiam dar conta de sustentar os contrafactuais relevantes. Então, a gente tem aí algumas dificuldades e algumas vantagens da teoria governista platônica, do estilo do Tully. Eu poderia falar um pouco mais sobre essa teoria, mas isso dá para a gente estudar cada um por si mesmo, aprofundar num outro momento. Mas as relações entre os universais são relações específicas, que são chamadas pelo Tully de funções de construção, que é uma função que conecta universais a uma determinada proposição. Então, as coisas se tornam mais complexas. Então, vou ficar por aqui como uma introdução ao governismo platônico. Quem se interessar mais pode dar uma lida no texto do Michael Tully, The Nature of Loss, de 1977, se eu não me engano, e no Causation, que é um livro do Michael Tully também. Aí no próximo vídeo eu falo um pouquinho sobre a teoria do Armstrong. Próximo vídeo não, desculpa, é porque eu tô gravando os vídeos aos pedaços, né? Mas daqui a pouco eu falo para vocês então da teoria do Armstrong, que é uma forma de governismo aristotélica ou imanente, que não pressupõe essa transcendência dos universais. Então vamos falar um pouco sobre o governismo aristotélico do David Armstrong, né, do livro de 1983, What is the Law of Nature? Um livro interessante.
no qual ele fala um pouco das teorias das leis e tenta defender a própria teoria, né? Para o Armstrong, as leis da natureza são universais também. É o universal da necessitação que regulamenta, relaciona certas propriedades que podem ser conjuntivas ou não. Então, existe a necessitação que conecta os universais F e os universais G. Então, a ideia é que uma lei da natureza é uma relação de necessitação entre propriedades universais, né? Qual que é a ideia do Armstrong? A ideia do Armstrong é que os universais, eles são imanentes com relação aos particulares, ou seja, eles são parte constitutiva dos particulares, dos estados de coisas particulares. E a gente é parte desses estados de coisas particulares e abstrai as propriedades dos estados de coisas particulares, que ele chama de uma abstração não viciosa, porque as propriedades são partes constitutivas desses estados de coisas. Por exemplo, a partir dos estados de coisas de FA, FB, FC, FD, nós abstraímos a propriedade F, mas F está em cada um dos estados de coisas particulares mesmo. Então, por isso que ele chama de uma abstração não viciosa. E as leis seriam algum tipo de abstração não viciosa desse tipo, do qual a gente parte dos universais dos estados de coisas particulares, a gente parte dos estados de coisas particulares, da causalidade singular entre estados de coisas, um estado de coisa causa outro, outro estado de coisa causa outro, e a gente abstrai não viciosamente esse universal da necessitação, que seria o universal relacionado com essa causalidade singular, né? E aí, por exemplo, de FA causando GA, de FB causando GB, de FC causando GC, a gente abstrai que F necessita G. Né? Então, essa é a ideia do Armstrong. Então, as leis são abstraídas não viciosamente a partir da causalidade singular entre os estados de coisas. Então, os universais seriam de uma concepção imanente de universais, no qual os universais não transcendem as coisas particulares, mas eles estão nas coisas particulares e é o mesmo universal que está em vários particulares diferentes. Então, os universais são pensados como que espalhados ou compartilhados por vários particulares diferentes, do mesmo jeito que um universal desses, que é tido por um particular, que é um universal de primeira ordem, as leis são pensadas como universais de segunda ordem, pois relacionam universais de primeira ordem, né? O N, que é a necessitação, relaciona universais de primeira ordem. Pode relacionar universais de ordens superiores também, dependendo de como for o caso e quais são os tipos de leis, metaleis que a gente considera existentes. E os problemas com o governismo imanente do David Armstrong são: primeiro, ele tem que dar conta de alguma forma, e ele dá, o David Armstrong, das leis negativas e leis probabilísticas. Na física contemporânea, a gente tem uma série de leis probabilísticas que falam que vai acontecer uma coisa ou outra de acordo com certa probabilidade, né? E a gente tem também leis negativas, como não há aceleração maior que seja maior do que a velocidade da luz, né? Então, nenhum objeto acelera para uma velocidade superior à da luz. Então, isso parece que tem um universal negativo dentro, né? E, no caso, as leis probabilísticas parecem que tem um universal disjuntivo dentro. E a maioria das teorias universalistas não aceitam a existência de universais negativos nem universais disjuntivos, porque universais negativos e disjuntivos fariam com que duas coisas tivessem o mesmo universal, não em virtude de serem o mesmo num certo aspecto. Por exemplo, se existe a propriedade disjuntiva de eu estar a 20 km por hora ou a 10 km por hora, então uma pessoa que está a 10 km por hora e outra pessoa que está a 20 km por hora, embora estejam em velocidades diferentes, seriam considerados como tendo a mesma propriedade universal disjuntiva. Isso seria estranho, porque a pessoa teria o mesmo universal em virtude de estados efetivamente diferentes, né? Então, assim, tem um certo problema para teorias universalistas aceitarem universais negativos e disjuntivos. Então, as leis que envolvem universais negativos e disjuntivos têm que ser explicadas pelo governista aristotélico, imanentista. Né? Um problema que eu geralmente coloco para o governista aristotélico é que, se a gente tem a lei de que F necessita G, e a lei é abstraída não viciosamente das coisas, a gente tem um problema que, para a existência da lei, a gente precisa de pelo menos da lei NFG, né? F necessita G,
a gente precisa de pelo menos uma instância de G. A gente precisa de um FA causando um GA para a gente poder abstrair a lei. Então, repara, a lei, como ela depende da existência de uma instância do consequente do condicional, na GA, ela não pode explicar por que GA é instanciado, porque a própria existência da lei depende da existência do universal, da instância do universal que está no consequente do condicional, que constitui a lei. Né? Ou na consequente da fórmula, né? NFG. Então, essa dependência dos particulares também parece causar um certo tipo de problema para o universalista, por mais que ele fale de abstração não viciosa. Parece que ele tem que dar alguma explicação melhor sobre como essa abstração é não viciosa e como uma lei pode explicar a instância do universal se ela depende, para existir, da própria existência desse estado de coisas particular, de algum estado de coisas particular. Né? E falar que existe necessitação, que essa necessitação conecta os universais com um certo nível de necessidade, mas que esse nível de necessidade só garante a verdade no mundo atual, mas não garante em outros mundos possíveis, ou seja, é uma necessitação contingente, é alguma coisa estranha. Parece que a gente está chamando alguma coisa de necessitação, mas que de fato não é necessário de modo nenhum, porque as leis regularistas de um regularista, elas são totalmente contingentes, mas são verdadeiras no nosso mundo, tal como as leis de necessitação contingente de Armstrong. Então tem uma crítica que o Lewis mesmo faz ao Armstrong, que é o seguinte: não adianta você chamar uma relação de necessitação se você não dá para elas características reais de necessitação. Tal como não adianta você se chamar Armstrong, e o fato de você se chamar Armstrong não te faz ter bíceps forte, né? Porque Armstrong seria braço forte, né? Então, assim, o fato de ter um nome não te dá as propriedades daquilo, né? E você simplesmente dar um nome de necessitação não torna essa relação diferente da contingência. Então, tem um problema nas leis do Armstrong, que elas parecem que são realmente contingentes, e essa necessitação não parece que tem uma força de necessitação, por exemplo, que garantiria a verdade dos contrafactuais, nem nada do estilo. Então, tem um problema de contingência aí na teoria do Armstrong que parece que ele tem que resolver. A minha teoria governista, que eu falei que não ia adentrá-la, ela é uma mistura da teoria do Armstrong com a teoria do Tuley, né? Ela é transcendente, mas usa a relação de necessitação, mas reduz a relação de necessitação à necessidade metafísica. Então, né, nesse sentido, a necessitação da minha teoria é uma necessitação real, né? Que merece o nome de necessitação por ser reduzida à necessidade metafísica. Não cai no mesmo problema do Armstrong por ter também a transcendência dos universais. Mas não vou falar muito dela, não. Vou falar agora do disposicionalismo para vocês, tá bem? E aí, galera, com relação ao disposicionalismo, então, essa é uma teoria que foi defendida pelo Stephen Mumford e pelo Alexander Burt, mas a gente vai enfocar na versão do Mumford. O disposicionalismo diz pra gente que as leis da natureza, na verdade, são disposições. Ela é uma teoria antirrealista, fala pra gente que leis não existem e que, na verdade, a gente deve reduzi-las às disposições dos objetos particulares, né? Então, além de que o sal se dissolve na água, não seria nada mais do que a disposição do sal para se dissolver na água quando em contato com a água. Então, leis seriam reduzidas a propriedades disposicionais. E propriedades disposicionais seriam propriedades que, dado um certo estímulo, elas possuem uma certa manifestação, né? Que elas dependem desse estímulo para ter uma manifestação. Então, por exemplo, a propriedade de ser quebrável que um copo de vidro tem seria uma propriedade disposicional do copo de que quando ele é acertado com um certo impacto, ele quebra, né? E não uma lei da natureza que regulamentaria as relações entre, por exemplo, as moléculas daquele copo, né? Então tá, a ideia então do disposicionalismo, como eu falei um pouco antes, é não pressupor que existam leis da natureza, nem que os objetos sejam estáticos e que as leis que constituam o movimento e toda a disposição entre as coisas, né? Eles falam que os objetos são intrinsecamente ativos e possuem disposições que são essas propriedades disposicionais, e que existem algumas propriedades disposicionais que são irredutíveis a propriedades categóricas. Então isso deixaria as
propriedades com caráter de sui generis, né? O maior problema dessa teoria, quer dizer, os maiores problemas desses poderes irredutíveis são justamente a imaterialidade, como as leis transcendentes. Se você pegar um copo de vidro e colocar no microscópio, você não encontra o ser quebrável do copo, né? A disposição do copo. Você encontra... Deixa eu desligar aqui rapidinho, tirar esse som do celular. Você não encontra nenhuma das propriedades disposicionais do copo quando você procura no microscópio. Você só encontra as propriedades categóricas, são propriedades de forma, tamanho, constituição interna, né? Então, assim, tem um problema de os poderes terem um certo caráter imaterial. Você move um copo por aí e essa propriedade disposicional imaterial vem junto com o copo que você está movendo. Então, assim, como essas coisas imateriais se movimentam por aí, né? E se elas são propriedades irredutíveis, como explicar, por exemplo, que as disposições variam de acordo com as propriedades categóricas? Ou seja, as disposições são sobrevenientes às propriedades categóricas, né? Como explicar isso se as propriedades disposicionais são irredutíveis? Como explicar essa relação com as categóricas? Parece difícil para o disposicionalismo. Tem um problema, porque o disposicionalismo fala que a identidade das propriedades, pelo menos das propriedades disposicionais, está envolvida com seu papel causal. Então, por exemplo, faz parte da identidade do sal ser dissolvido por água, que é um dos papéis causais do sal. O problema disso é que supõe um mundo onde tem sal, mas não tem água. Nesse mundo, a gente teria que falar que o sal é diferente do nosso sal, porque nesse mundo o sal não teria propriedade de se dissolver em água, supondo que a água não existe nesse mundo, que é impossível relativamente àquele mundo, né? Então, como explicar essa diferença entre dois sais que parecem intrinsecamente iguais, mas que se você tira um dos objetos que instancia uma propriedade de uma das relações causais do sal, o sal tem propriedades diferentes do mesmo sal, intrinsecamente idêntico àquele em outro mundo. Então, a gente tem que explicar esse tipo de coisa também, que o disposicionalismo, problemas que o disposicionalismo tem ao assumir que a identidade das propriedades disposicionais, pelo menos, tem a ver com o seu papel causal, né? O papel causal está inserido nessa identidade. Então, assim, resolvendo esses problemas, a gente consegue defender uma teoria disposicionalista mais substantiva, né? A gente vai ter outros problemas posteriormente quando a gente tentar inserir outras entidades na tentativa de explicação disposicional da realidade, mas isso a gente vai ter para todas as teorias. Com relação à última teoria das teorias tradicionais das leis, o regularismo, que a gente apresentou ou como uma forma de antirrealismo contingencialista ou de realismo contingencialista, né? De qualquer jeito, o que ele defende é que não tem um aspecto modal no mundo que seja além do lógico, não tem um aspecto modal que advém da natureza das coisas. A modalidade advém simplesmente da lógica, né? Então, assim, as leis da natureza seriam meras regularidades que a gente verifica que acontecem na realidade. E aí a gente descreve isso por meio de leis genéricas, mas que não passariam de regularidades, né? Mas aí tem um problema para essa versão ingênua do regularismo, que é distinguir regularidades meramente acidentais de regularidades nômicas, não acidentais, que têm a forma de lei, né? Por exemplo, se a gente fala não há pepita de ouro de 1 quilômetro quadrado, isso é uma regularidade meramente acidental. Poderia haver uma pepita de ouro de maior do que 1 quilômetro quadrado se nós juntássemos, sei lá, todo o ouro do universo. Mas se a gente fala não há uma pedra de urânio de 1 quilômetro quadrado, isso não é uma mera contingência. Não há e não poderia haver, porque o urânio não dá para juntar tanta quantidade sem aquilo se desestabilizar. Então, assim, parece que algumas regularidades que têm a mesma forma são nômicas, enquanto outras não são. O regularismo teria que dar conta disso. O David Lewis dá uma sofisticação no regularismo para poder dizer que a regularidade com relação ao urânio e outros tipos de regularidades nômicas, a distinção com as regularidades acidentais é que essas regularidades nômicas, elas fazem parte, como teoremas ou axiomas, de todos os sistemas dedutivos construíveis para os fatos do nosso mundo, que tenham a melhor combinação de simplicidade e força, né? Então, assim, a gente teria um conjunto dos melhores sistemas dedutivos e essas regularidades seriam as regularidades que aparecem como axiomas ou
teoremas em todos esses melhores sistemas. Isso seria a descrição do tipo de regularidade que seria uma lei da natureza para o regularista. Mas, para o regularista, as leis da natureza não fazem as coisas, não fazem as coisas acontecerem. Elas são expressões de como as coisas acontecem. Então, por exemplo, uma crítica ao regularista que fale que as leis dele não fazem as coisas acontecer, não é realmente uma crítica, porque esse é o caminho realmente da teoria regularista, né? Então, não é, por exemplo, a lei de que os metais dilatam que faz os metais dilatarem quando você aquece, mas é o fato de que os metais dilatam quando a gente aquece que faz a gente construir a lei de que os metais dilatam quando aquecem. Entendeu como é que funciona? Eles invertem a ordem da explicação partindo dos estados de coisas particulares e aí chegando às generalizações que são leis e que funcionam como leis ou axiomas em todos os sistemas dedutivos com melhor combinação de simplicidade e força para os fatos do mundo. Essa é a ideia, né? Só que quais são as dificuldades desse tipo de teoria? É justamente explicar por que a simplicidade e a força realmente determinam o que é uma regularidade nômica, né? Porque a princípio pode ser que simplicidade e força sejam meros aspectos subjetivistas da nossa teoria. A gente precisa de uma explicação, uma história, por que a simplicidade e a força são importantes para o próprio mundo, né? E a gente tem uma certa postulação de uma estrutura modal não lógica, né, natural para o mundo, no qual a gente teria determinadas regularidades que funcionam como teoremas ou axiomas dos quais você implicaria outras coisas. Então tem um sistema modal para o mundo que não é meramente lógico, porque não é logicamente necessário. E como explicar esse sistema modal para o mundo se a necessidade, a única necessidade que existe é meramente lógica? Então o regularismo tem que dar conta de explicar essa postulação de uma estrutura modal para o mundo e desse aspecto subjetivista inserido no tipo dos melhores sistemas dedutivos. Né? Então, assim, o regularismo é uma teoria interessante também, mas qualquer pessoa que queira defendê-lo tem que lidar com esses problemas. E outros problemas dos princípios de simetria, mas que a gente não vai falar nesse vídeo. E tendo explicado essas 4 teorias com relação às leis da natureza, eu queria que a gente pensasse sobre um tema que é o seguinte, que assim, muitas pessoas acabam falando sobre isso, que Deus poderia criar as leis da natureza? Qual a relação das leis da natureza com Deus? Né? Ou com uma inteligência criadora, se a gente não quiser falar Deus, porque Deus, a gente já pressupõe Deus teísta e aí vem uma série de propriedades juntas. Mas um argumento que eu vejo para Deus não poder criar, pelo menos as leis básicas, é o seguinte: as leis regulamentam toda a causalidade singular entre estados de coisas. Se Deus vai criar uma lei da natureza, isso é uma causalidade singular, né? A criação de algo que não existia antes. E a criação de algo, do pensamento de Deus, do desejo de Deus de criar algo para algo existir na realidade, parece que tem que ter uma lei que regulamente a relação entre o pensamento e o desejo de Deus e a existência do objeto na realidade. Porque se não existisse essa lei, Deus poderia querer e desejar e aí na realidade acontecer outra coisa completamente diferente. Então tem uma lei que permite que o desejo de Deus se torne realidade. Essa lei Deus não poderia ter construído, porque se ele tivesse construído, a gente precisaria novamente dessa lei para Deus poder ter construído essa lei. Então, ela pressuporia a si própria para poder entrar em existência. Logo, essa lei não pode ter entrado em existência, ela tem que ter sempre existido, não pode ter sido criada por um ser adicional, ela tem que ter sempre existido. De modo que Deus não poderia criar essas leis básicas que regulamentam a relação entre o pensamento e o desejo de Deus e a existência das coisas na realidade. De modo que a gente teria que, para resolver esse problema, aceitar uma das soluções do trilema, que é ou Deus não tem poder sobre todas as leis, não tem poder sobre essas, por exemplo, ou as leis não cobrem toda a causalidade singular, né? Existiriam algumas causalidades singulares não cobertas por leis, que seriam essas com relação a Deus, mas o problema disso é se a gente pode aceitar que há causalidade singular não coberta por leis, porque não aceitar mais causalidade singular não coberta por leis, toda causalidade singular não coberta por
por leis, né? Ou a gente pode aceitar que atos de Deus não são causalidade singular, mas o que seria dizer que existe causalidade no domínio dos universais, uma causalidade universal, não singular? O que significa isso, né? Então, assim, seja qual seja o caminho do trilema, ele vai colocar um problema para o teísta ou para o defensor de uma inteligência criadora para falar sobre a criação dessas leis básicas, né? Mas falar que Deus não existe também não é sem problemas, né? Os ateístas também têm problemas para poder dizer por que as leis são essas que elas são e não outras. Ou por que não existem leis... por que não existem leis, né? Então, assim, por que não existem leis? Porque não é o caso um mundo sem leis, né? E por que é um caso um mundo com leis e essas leis específicas e não outras, né? O ateísta também tem que responder esse tipo de questão. Então, seja se você for ateísta, você está com problemas sérios que você tem que resolver para poder falar sobre as leis. Seja se você seja realista, antirrealista, governista platônico, aristotélico, disposicionalista ou regularista, você ainda tem muito trabalho pela frente. Eu queria, então, finalizar essa introdução tendo apresentado quais são as maiores teorias que tentam responder o desafio de qual é a natureza de uma lei da natureza, mostrando quais são as dificuldades para essas teorias e um caminho para seguir para quem queira defender qualquer uma dessas teorias. E um pouquinho de uma reflexão dentro da filosofia da religião, da metafísica da religião, sobre a relação entre Deus e as leis da natureza. Espero que vocês tenham curtido a palestra e vou estar com vocês aí mais tarde para a gente poder conversar um pouco sobre isso, esclarecer qualquer dúvida. Até mais. Obrigado, pessoal.